Olá, caros alunos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai iniciar o estudo sobre equações, em especial, equações do primeiro grau. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula, tentem responder as questões que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Estudo das equações. Podemos definir a equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas, valores desconhecidos, que são expressadas por letras. A gente já estudou aqui em conteúdos passados o que é uma expressão algébrica, o que é uma incógnita, valor desconhecido, tá certo? Hoje a gente vai inserir esses nossos conhecimentos no estudo sobre as equações. Sendo assim, toda equação precisa ter um sinal de igualdade, primeiro membro antes do sinal de igualdade e segundo membro depois do sinal de igualdade. E pelo menos uma incógnita, que é representada geralmente por x, y e z, tá certo? Então essas são as condições para que uma expressão seja classificada como equação, tá certo? Tem sinal de igualdade, na qual o sinal de igualdade divide a expressão em dois membros, tá certo? E uma incógnita, que são representados por letra, geralmente x, y ou z. O mais usado é o x. Veja os exemplos a seguir e identifique se são equações. Primeiro exemplo. 2x menos 6 igual a 2. Será que essa expressão é uma equação? Primeiro membro, 2x menos 6. Segundo membro, 2. Possui uma incógnita, que é x. Possui o sinal de igualdade. Então, logo 2x menos 6 igual a 2 é uma equação, porque ela atende todos os critérios para que uma expressão seja equação. Tem o sinal de igualdade, tem a incógnita e a igualdade divide a expressão em dois membros, tá certo? Vamos ver um outro exemplo. 2 mais 4 igual a 9 menos 3. Será que é uma equação? Primeiro membro, 2 mais 4. Segundo membro, 9 menos 3. Possui sinal de igualdade, mas não tem a incógnita. Então, neste caso, essa expressão não é uma equação, tá certo? 2 mais 4 igual a 9 menos 3 não é equação. Por quê? Porque ela não tem uma incógnita, tem que ter pelo menos uma letra. Vamos ver um outro exemplo. 2x mais y igual 2x mais 3y menos 1. Será que é uma equação? Nesse exemplo, temos somente uma expressão algébrica. Não é possível determinar o primeiro membro e nem o segundo membro, tá certo? Pois a expressão não possui sinal de igualdade. Então, nesse caso, essa expressão não é uma equação, pois não traz o sinal de igualdade. Tem que possuir um sinal de igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, uma letra, tá certo? Continuando. Equação do primeiro grau. Vamos ver quando é que uma equação é classificada como do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1, isto é, o expoente da incógnita é igual a 1, tá certo? Então, toda vez que o expoente da letra da incógnita for 1, não aparecer porque é 1. Então, nesse caso, a equação ela é do primeiro grau. Se ela tiver expoente 2, é do segundo grau. Se tiver expoente 3, é do terceiro grau. Se tiver expoente 4, é do quarto grau, tá certo? Para nós aqui, a gente vai nos atentar somente para a equação do primeiro grau. Podemos representar uma equação do primeiro grau de maneira geral, da seguinte forma.
ax mais b igual a zero. Aí está na forma geral, tá certo? Onde, no caso acima, x é a incógnita, a e b são chamados de coeficientes da equação. Aí eles estão representando os números, tá certo? Eles não são valores desconhecidos, não são incógnitas. Incógnita é somente o x. Tanto o a como o b estão representando valores numéricos. O valor do coeficiente a deve ser sempre diferente de zero, ou seja, o a nunca pode ser zero. O b pode, o a não, porque senão ele vai anular a equação, vai deixar de ser uma equação, se o valor de a for igual a zero, tá certo? Continuando. Exemplos de equações do primeiro grau. 3x mais 3 igual a zero. Aí é uma equação do primeiro grau, está na forma geral, onde o valor de a é 3, o valor de b também é 3, e o x é a incógnita, tá certo? A letra b, 3x igual a x mais 7, ela não está na forma geral, precisa ser simplificada, tá certo? Mas dá para identificar que o valor de a é 3 e o valor de b seria 7, tá certo? Continuando. Raiz de uma equação. Raiz de uma equação é o valor que as incógnitas assumem de modo que essa equação seja válida perante a igualdade. O número de raízes de uma equação é dado pelo grau que ela possui. No caso, nós estamos estudando equação do primeiro grau, vai ter somente uma única raiz. Existe um valor de x que deve satisfazer esta igualdade, logo ele é a única raiz dessa equação. Vamos ver através de exemplos que fica melhor para entender. Para verificar se um número é raiz de uma equação, devemos obedecer a seguinte sequência. Primeiro, substituir a incógnita por esse número, o número que for dado na questão. Determinar o valor de cada membro da equação. Verificar a igualdade. Sendo uma sentença verdadeira, o número considerado é raiz da equação, tá certo? Vamos ver exemplos. Verificar se o número 4 é raiz da equação x mais 2 igual a 6. O que iremos fazer? Primeiramente, substituir a incógnita, que é x aí, pelo valor dado, no caso aí 4, tá certo? Então fica 4 mais 2 igual a 6. E fazer os valores de cada membro. 4 mais 2 é igual a 6 e 6 é igual a 6. Portanto, a equação ela é verdadeira, tá certo? Então, 4 é raiz da equação x mais 2 igual a 6, tá certo? Porque ele tornou a equação verdadeira. Veremos mais um exemplo. Verificar se o número 6 é raiz da equação 3x mais 5 igual a 5x menos 7. Faremos a substituição, só lembrando bem aí que 3x é a mesma coisa de 3 vezes x. Toda vez que um número estiver unido a uma letra, a uma incógnita, aí é uma multiplicação. Por isso que na hora da substituição, precisa colocar o sinal de multiplicação, no caso aí representado pelo ponto. Então fica 3 vezes 6 mais 5 igual a 5 vezes 6 menos 7. 3 vezes 6 é 18, mais 5 igual a 5 vezes 6, 30, menos 7. Efetuaremos os cálculos de cada membro. 18 mais 5 igual a 23. 30 menos 7 também é 23. Então, neste caso, a equação ela é verdadeira. Então, 6 é raiz da equação 3x mais 5 igual a 5x menos 7. Porque ele, ao substituir a incógnita, ele tornou a equação verdadeira. Os dois membros ficaram iguais. Um outro exemplo. Verificar se o número 8 é raiz da equação 3x igual a x mais 15. 3x igual a x mais 15, fazendo a substituição. Como eu já falei, o número unido a uma letra, a uma incógnita, é uma multiplicação. Então fica 3 vezes 8 igual a 8 mais 15, fazendo a substituição da incógnita pelo valor dado, no caso aí foi 8. 3 vezes 8 é 24 e 8 mais 15 é 23. Observe que os membros não ficaram iguais, tá certo? Então, neste caso,
é falso. Ou seja, o 8 não é raiz dessa equação. Então o valor de x teria que ser um outro valor. Ou seja, o 8 não serve como raiz dessa equação. Só serve raiz da equação aquele número que, ao substituir, os dois membros terminam igual. Ou seja, tem o mesmo valor. No caso aí, ficaram diferentes. Por isso, o 8 não é raiz dessa equação, tá certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Rápido. Fiquem atentos aí às explicações. Caso tenham dúvida, revejam o vídeo e tentem responder as questões que estão aqui no grupo. Lembrando que eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Pois, obrigado e até a próxima videoaula.